E aqui na TV do Trabalhador, o programa TV Metal Debate, hoje falando sobre qualificação profissional, sobre cursos técnicos. Nós estamos tendo a honra de receber o novo diretor da ETEC, Coronel Fernando Febeliano da Costa. Para nós, sempre a antiga Escola Industrial, é o professor Clauber José Marcelli, que está assumindo a direção dessa histórica escola aqui de Piracicaba. Nós mostramos recentemente praticamente a despedida da antiga diretora, a professora Terezinha Fingerutti, e hoje a gente tem a honra de trazer um novo diretor. Vamos buscar os novos planos da escola, a escola em nova fase. O novo diretor tem 30 anos de idade, nós vamos saber um pouquinho sobre a carreira dele. Ao meu lado também, o Juca, o Wagner da Silveira, secretário-geral do sindicato, mais uma vez abrindo as portas, informando o trabalhador, informando o jovem sobre aí a nova fase da escola industrial com o novo diretor e dando oportunidade para saber mais um pouquinho sobre os cursos dessa escola que tem tanto intercâmbio, tão querida pelo sindicato, a escola industrial. Não, realmente, né, Luiz, a escola industrial, posso até falar da escola industrial, porque eu sou um ex-aluno da escola industrial, né? Me formei em 92 como técnico em eletrotécnica na escola industrial, então tive a minha passagem lá e conheço um pouco da escola industrial. E realmente o sindicato também sempre trabalhando para que a escola possa estar trazendo cursos, fazendo a qualificação ou requalificando os profissionais que estão no setor metal mecânico, como em outras categorias também. E desde o início, né, o sindicato, o nosso presidente, se preocupou em trabalhar junto com a escola industrial. Então, acho que o sindicato é, sim, um parceiro da escola industrial. A gente está sempre pronto, à disposição, né, junto com o nosso presidente, a diretoria do sindicato, a estar trabalhando, porque a gente sabe que a escola industrial, ela forma, qualifica e requalifica profissionais que hoje a gente sabe que no setor a gente precisa da mão de obra qualificada, da mão de obra requalificada, senão você perde muito o espaço no dia a dia. Então, a escola industrial faz esse papel, formando, qualificando e requalificando, e o sindicato não deixaria de apoiar e está sempre em parceria com a escola, né, Luiz? E sempre com enorme qualidade, né? Isso que é importante, sempre com qualidade. A gente, como o meu pai falava, né, principalmente hoje, não é só mais homens que estão no setor metal mecânico, a gente vê também muitas mulheres procurando curso, e entrando no setor metal mecânico, mas desde criança meu pai falava, você vai fazer duas coisas, Senai e industrial. E eu e meu irmão fomos formados tanto no Senai quanto na industrial, e aí você vê, né, quando você sai com curso de uma industrial, você sai com curso do Senai, as portas abrem, é diferente, o ensino, como você é recebido, quando você faz um currículo falando de cursos, que você fez um curso, que você se formou numa industrial, Coronel Fernando Febeliano da Costa, né? Ou no Senai, como que as portas abrem. Então, o jovem tem mesmo que procurar estudar e procurar o curso técnico, que hoje a gente sabe que curso técnico está sendo muito valorizado no setor metal mecânico e em outros setores. O curso técnico não parece, mas é um curso hoje que no currículo ele tem um peso muito grande, né? Perfeito. Quero agradecer a presença do professor Clauber. Ele tem aí, há 2 semanas, está assumindo a escola industrial. Quando eu falar escola industrial, me perdoe, que é a ETEC Coronel Fernando Febeliano da Costa, força do hábito. Professor, mediante a tudo isso que o Juca falou, todo esse cenário de Piracicaba, realmente esse significado que ela tem para os trabalhadores que estão na ativa, para os jovens que você hoje forma ali na escola, como aos 30 anos assumir e ter a responsabilidade de comandar uma escola que tem esse significado para Piracicaba?
Olá a todos, primeiramente deixa eu deixar aqui meu agradecimento pelo convite do Sindicato dos Metalúrgicos, que realmente, como foi frisado, há vários anos está conosco, né? Bom, eu entrei em 2004 como professor substituindo a própria professora Terezinha. Eu sou formado em Letras pela Unesp de Araraquara e engraçadamente eu comecei a minha carreira na iniciativa privada. A minha experiência foi nas escolas privadas. Aí quando eu voltei para Piracicaba, já trabalhando na iniciativa privada em algumas escolas privadas da cidade, tive um ingresso nas escolas públicas, né? Trabalhei um tempo no José Romão, no Moraes Barro, no José Romão, no Jerônimo Galo e no Melo Aires. Mas foi uma passagem muito curta, justamente porque eu tinha entrado na escola industrial. E aquilo foi paixão à primeira vista, né? Porque é uma escola, além de muito acolhedora, histórica, né? Ele comentou, até o Ju comentou a respeito de 92, que você se formou em 92, eu estava na 5ª série. Hoje, 6º ano do ensino fundamental, até mudou a nomenclatura, né? Isso. Então a gente fala eu mesmo, eu lembro que quando eu participei do processo de seleção para direção, eu falava muito também escola industrial. E lá em São Paulo eles querem que já fale ETEC, justamente pelo programa de expansão e até para contemplar todas as áreas da atividade técnica, não só a indústria, né? Mas o comércio, a saúde, a área de serviços em geral, né? E substituindo a professora Terezinha nas aulas dela de língua portuguesa, ela foi para a direção e aí tive a experiência de coordenador lá. Paralelamente continuava na iniciativa privada também, em escolas, universidades privadas. E depois, em 2010, surgiu a proposta do concurso, né, para a direção, para a troca de direção. Participei do concurso, fui aprovado, passei pela entrevista e aí estava apto a disputar a eleição. Venci com mais de 38% o pleito, foi aí encaminhado para a superintendência e a professora Laura designou agora no último dia 13 a minha posse como diretor. Dia 16 eu assumi agora novamente a Terezinha, agora dessa vez a direção do colégio. Eu tenho 30 anos, como já disse, né, vocês disseram, é uma satisfação muito grande, é uma honra, é uma escola realmente histórica para a cidade, a posição dela geográfica, inclusive. Tem vários desafios, muitos, é uma escola que precisa avançar do ponto de vista da modernidade técnica, contemplar as novas áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, preservar suas raízes, né? Que lá nós temos, com certeza, ali pode pôr pelo menos uns 20% do corpo docente foi ex-aluno. E a ligação com a escola, com a cidade, é algo extremamente positivo, porque o que faz uma escola do nível como do industrial, né, a nossa ETEC ter a fama, né, essa onda positiva em torno dela, são 3 fatores, né? O primeiro é justamente essa consciência histórica e o papel de alta empregabilidade que ela sempre teve, né? Como foi dito, o nome Centro Paula Souza, né, o AITEC Coronel Fernando Febriliano da Costa, no currículo, imediatamente a empregabilidade, né? E tanto é que a gente até brinca, né? É a USP, as ETECs são as USPs das escolas técnicas, né? O Centro Paula Souza tem essa alegria, essa honra, né? O segundo ponto é a estabilidade política. Você tem uma comunidade que apoia e o poder público local também incentiva, na medida do possível, dentro de todos os trâmites que a gente conhece, a escola. E, por último, o corpo docente é bastante estável e isso traz resultados. Você tem um Enem bem valorizado por nós e a empregabilidade em vários cursos. Por exemplo, o curso da enfermagem é in loco, né? Ela sai do hospital, do estágio, ela entra já no hospital. Se você for olhar o pessoal da eletrotécnica, empregabilidade altíssima. Segurança do trabalho, agora no último vestibulinho, a concorrência chegou quase a 5 por vaga. Então, a empregabilidade extremamente interessante. E o curso de mecânica, que sempre foi um curso tradicional, sempre também muito procurado. Um semestre sim, um não, mas sempre com muita procura. Fora os cursos da área do comércio, né, como administração e contabilidade, também são muito bem requisitados aí pela comunidade. Então é uma satisfação estar assumindo essa escola, é um desafio, né, não só
trazer ideias novas, mas também preservar todo esse passado, essa cultura tão rica que a nossa escola tem. Perfeito. Eu quero aproveitar o professor Clauber, não deixar passar quando ele falou do concurso, que ele prestou um concurso para ser diretor, aí vocês vão entender um pouquinho a responsabilidade e a seriedade, por isso que as ETECs andam tão bem no estado de São Paulo, especialmente na cidade de Piracicaba. O que um professor precisa fazer para chegar ao cargo de diretor? Você falou do concurso, eu queria que você explicasse um pouquinho para valorizar isso, porque isso a gente já fazia isso com a professora Terezinha e vai fazer isso com o Clauber. Não é fácil, Juca. Não é que ele quer ser diretor, ele se candidata e tem que mostrar serviço para ser diretor. Eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro tem que ter, no mínimo, então, 2 anos de centro, né? Tem que ter uma participação na coordenação, tem que ter passado por ou coordenação pedagógica ou diária, né, de cursos. E depois aí você está apto, licenciado, tem que ser licenciado, e aí você estará apto a concorrer à direção. Aí você tem uma prova, a prova ela contempla perguntas de vários setores da educação, por exemplo, enfocado aí, você percebe mais ou menos por aí qual é a ideia do governo do estado e do Centro Paula Souza nas escolas técnicas. Por exemplo, o primeiro é combate à evasão escolar, ou seja, o aluno não só deve entrar na escola, mas ele deve ficar na escola. E a escola tem que ser interessante para que ele fique na escola. Então, como que você deve encarar, o diretor deve encarar a questão da evasão escolar, que é um desafio não só na escola, mas na educação em geral, tanto no fundamental, médio e superior. Depois, cursos, como renovar as escolas com os cursos profissionalizantes. Aí tem a proposta do Via Rápida, os cursos que alimentam o Bom Prato, programa do governo, Poupa Tempo, tantos outros cursos também tradicionais que já fazem parte do EduCast, do hall de cursos do Centro Paula Souza. E depois, outro item muito explorado nas provas é a questão do relacionamento, do ambiente de trabalho, né? Sabemos que, embora muito esteja sendo feito para a educação do Brasil, ainda estamos numa defasagem muito grande, estamos numa situação muito interessante. É boa do ponto de vista econômico, mas nós temos pouco investimento também na educação, aquela educação que realmente que é a da pesquisa, que é o que tira a gente da dependência dos outros países. Então a gente precisa atacar nesse setor. Então você já vê um sinal do Centro Paula Souza em querer atuar mais no campo da pesquisa, e isso é excelente. Depois você tem uma entrevista com uma banca de supervisores do próprio centro, e aí você está apto a concorrer. Isso não significa que você vai ser diretor, você pode perder as eleições. E aí vem toda uma luta dentro da escola de você formar grupos que realmente apoiem a sua ideia e entendam que o processo tem que ser limpo, transparente e renovador, não só do ponto de vista da prática docente, mas do investimento mesmo, tanto público como privado, as parcerias não só a união do Estado com a ETEC, mas sobretudo da ETEC com a comunidade, com as empresas, com o comércio, é fundamental, isso é essencial. E aí os funcionários votam, tem peso 2, os alunos também, peso 1, e os professores, peso 3. E entre os professores, graças a Deus, eu tive 75% dos votos entre os professores, o que... Compraram a ideia. E entre os alunos, 63%. Então, eu acredito que, na mesma grandeza que foi a votação, também é a nossa responsabilidade. Né? Perfeito. Aí que bonita a eleição, os próprios alunos, funcionários e os professores votando. E a gente vai comentar já, a gente vai para um pequeno intervalo, sobre um fato que ele falou sobre a evasão escolar. Nós vamos falar, isso é muito sério. E você pode ver as fotos dos bastidores da gravação aqui da TV Metal Debate no site do sindicato, stmp.org.br, clique em Fotos e Eventos. É o Matheus Medeiros perambulando aqui pelos estúdios, tirando as melhores fotos. Você vê lá no site do sindicato, a gente volta já. Vivence Modas. Fique na moda. A moda é Vivence. Rua Boa Morte, 1145. Fone 3433-3768.
Voltamos com o segundo bloco da TV Metal Debate, recebendo o professor diretor da ETEC Coronel Fernando Febiliano da Costa, Clauber José Marcelli, conversando aqui sobre os cursos técnicos, sobre a escola industrial, a antiga escola industrial. E nós comentamos no primeiro bloco, o professor disse o cuidado com a evasão escolar, uma das preocupações do Centro Paula Souza, do governo do estado. Juca que estudou lá. Na época, muita gente, muitos companheiros seus ficaram pelo caminho, deixaram, desistiram dos cursos? Não, realmente assim, na época a gente era ainda colegial, né? Como era o primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, né? então para você ter o curso técnico tanto a teoria, a prática, né? Então era 4 anos. Então muitas vezes no meio do caminho a gente começava com uma turma e na hora que terminava o quarto ano você via bastante pessoas que paravam, né? Muitas vezes a pessoa não chegava nem a completar o curso técnico, porque daí no terceiro ano ela parava, não fazia o quarto, ou não era também. Muitas vezes a pessoa, que a gente percebia muito, não sei, hoje o professor Grauber pode falar melhor, mas a pessoa começa um curso de eletrotécnica, aí ela percebe que não é aquilo que ela quer, né? Então ou começa um curso de mecânico, aí com o tempo ele percebe que não é aquilo que ele queria fazer. Então havia sim essa questão da pessoa começar ou só terminar o colegial, que era 3 anos, e não terminava, não completava o técnico, né? Então, e hoje acho que ainda permanece, tem essa questão aí da evasão. E para o Brasil isso daí ainda é uma situação assim que não é de hoje que a gente vê a Secretaria de Educação, todos os órgãos, né? Onde fala de educação, tentando mudar, né? Tentando melhorar a situação, mas infelizmente ainda no Brasil há acho que essa evasão, e o professor pode falar melhor, porque tem dados, tem estatística, e acho que é uma situação que a gente precisa trabalhar, né? Não só deixar na mão das pessoas que trabalham com educação, mas as parcerias também, de tentar levar e mudar isso daí. Eu acho que aí o Brasil cresce, que a gente percebe que a gente só cresce e vê os países aí que são desenvolvidos investindo muito na educação. E o Brasil está indo para esse lado, mas acho que tem que melhorar ainda alguma coisa que a gente não conseguiu, um mecanismo que a gente não conseguiu acertar, para que isso caminhe e a gente possa desenvolver mais ainda a educação, né? Como diminuir, professor? A sintonia com a comunidade, equipamentos, a escola mais atraente, mais atrativa, é por aí? Ou tem outros caminhos também? É um pouco da sua fala, um pouco da fala do Juca. Tem ainda o fator do desconhecimento dos alunos. Por exemplo, seria muito interessante que as escolas médias, as escolas fundamentais, ensino fundamental, elas trabalhem um pouco a perspectiva do curso técnico também. Porque, veja só, o ensino superior no Brasil, ele emprega, mas ele emprega numa outra esfera. É a esfera da criação, é a esfera de criar mecanismos para o trabalho. Quem vai trabalhar é o técnico. É o técnico. E é por isso a empregabilidade é alta. Só que o que acaba acontecendo, infelizmente, como a cultura técnica no Brasil é muito pequena, embora ela é velha, se você for olhar os cursos, o primeiro curso do Senai é antigo, a nossa própria ETEC, ela é sexagenária, né? Vocês mesmos conhecem, fizeram uma bela campanha para nós aí do nosso último aniversário. São escolas antigas, mas que não foram tão privilegiadas ao longo de pelo menos 40 anos. E aí, conclusão, você tem hoje, por exemplo, um engenheiro mecânico fazendo a função de um técnico em mecânica, o que não é bom nem para um nem para outro, porque o engenheiro tem lá a criação, mas o Brasil pouco cria. Esse é um ponto fundamental.
Repare, a invasão, a gente chegar à invasão tem que começar lá em cima, né? Tem que começar lá em cima. O que também os próprios professores, coordenadores, não só da nossa escola, mas eu digo de qualquer ETEC, desconhecem. É importante, quando a gente fala em visão global, visão única, trabalho integrado, em todos os aspectos. Não é só a sua equipe, não é só o grupo de alunos, ou mesmo a escola. É um projeto político nacional de educação. Que, como você disse, começou, melhorou, já existe alguma coisa sedimentada, mas ainda é muito ingênua. As empresas precisam investir mais em tecnologia, elas precisam pesquisar. Vejam vocês, né, o Brasil, se eu não me engano, 78% das pesquisas do Brasil são das universidades públicas. Por isso que elas são as melhores. Aliás, desculpa, são das universidades. E desses 78%, 70% são das públicas. Quer dizer, 8% estão nas mãos das privadas. O que deixa também a gente bastante cauteloso, um pouco com medo em fazer uma avaliação do ensino superior privado no Brasil. E as escolas técnicas, elas estão recebendo um cuidado especial nos últimos anos, porque a gente precisa rapidamente acompanhar o crescimento nacional, econômico nacional. As empresas carecem de serviço, quantos serviços que não têm profissionais minimamente qualificados, não estou nem falando em cursos elevadíssimos. Vou dar aqui um exemplo de uma colega nossa da ETEC, Gustavo Teixeira, lá em São Pedro, recém também aberto, com participação direta aí com o prefeito Baixas e da Terezinha. Ela tem um curso de turismo, por exemplo, que alimenta a cidade, mas conhecendo o público ali, o pessoal que trabalha no setor, contratar uma OTS ou mesmo uma própria atendente bilíngue, não tem. Não tem. E repare, São Pedro, Água São Pedro recebe muitos estrangeiros. Não tem como você vai receber com um mínimo de conforto esse público. Então, repare, foi um pouco esquecido e também não foi interpretado bem pela sociedade. Outro fator, então, que também... Então, quer dizer, primeiro, somado ao fato de não estimular o aluno para o ensino técnico, já é um fator fundamental. Os professores desconhecem. Os professores desconhecem. Porque o Senai e a Escola Industrial antigamente tinham muito respaldo porque era opção. Olha, gente, vocês querem trabalhar? Senai ou Industrial? É verdade. Então, quer dizer, era por vida, era a sua vida. Agora, não é mais, porque você tem uma expansão universitária, você tem um comércio que está mais vibrante, uma cidade que cresceu. Então, ela deve vir não só como uma opção de vida, mas também como uma opção salarial, técnica, profissional de alto prestígio. A gente tem que tirar um pouquinho o ensino técnico da marginalidade. Ela é fundamental. Hoje, se você conversar com qualquer empregador, ele fica muito mais satisfeito com o técnico, porque o cara é o famoso pé de boi, mesmo ele trabalha, arregaça a manga, ele vai para cima, do que às vezes um acadêmico, um cara universitário que deveria estar num outro nível. Né? Mas como o Brasil é precário na pesquisa, ou seja, ele não contempla os seus bacharéis, eles vão para a área técnica, para a área funcional. E aí você cria um embate totalmente desigual no plano de baixo. E aí o que eles falam? É o segundo problema. Vai lá estudar, vai se capacitar. E tudo bem, o pessoal vai. Então, se você for olhar boa parte dos nossos cursos, hoje já tem um pessoal que é ativo na área, sabe muito, só que não tem o quê? O canudo. É a galera do canudo, como nós dizemos. Né? Eles só vêm pelo curso, para ter o diploma. E aí esbarra no terceiro fator, que é que ao nosso ver, é o grande calcanhar daqueles das escolas técnicas, né? É a inovação tecnológica, né? Tem que ter um investimento na troca, na reaparelhagem dos laboratórios. É muito rápido hoje, né? Tem que ser para ontem. Né? E o interessante é que o capital público, ele por si só, não consegue dar conta. Então, até inclusive eu faço convite, vou aproveitar aqui o espaço dado, eu clamo às empresas que elas venham, as indústrias, venham para a nossa escola, venham usar do nosso espaço, faça do nosso espaço o seu centro de pesquisa, que você ajude a impulsionar a pesquisa no nível industrial, que ela ainda é muito primária. Por exemplo, o curso de eletrotécnica e mecânica nosso, que é desde a sua fundação da escola, está passando uma situação muito difícil. Ela precisa urgentemente, ela está na UTI, para ser o português bem claro, ela precisa imediatamente de uma renovação, porque senão nós vamos perder aluno. Porque nós estamos acompanhando as boas indústrias que a cidade tem. Mas tem boas indústrias, tem a parte moderna. Nós temos aí um grupo, quantos alunos, olha uma situação outra interessante,
Com certeza no seu tempo, Juca, não deveria ter. Nós temos que adequar a legislação, porque muitos dos nossos alunos não frequentam regularmente as aulas porque tem que prestar serviços no interior de Minas Gerais, no Nordeste, na Bahia, né? Precisamente na transposição do Rio São Francisco. Quantos alunos nossos que trabalham aí no pré-sal, nas obras do pré-sal, quer dizer, eles vêm na segunda, falam, professor, eu não posso vir que eu tenho essa obra. Quer dizer, é um cara que está na ativa, é um pessoal muito bom, por isso que a nossa escola é motivo de orgulho, porque tem uma turma, né, um alunado fantástico, e a gente não pode perder isso de maneira nenhuma. Né? Maravilha, em Piracicaba, participando das obras, são alunos que estão empregados e por isso precisam prestar serviço. Trabalhando no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. No Brasil. E assim, uma coisa bem interessante, né, Luiz, que falo que a escola industrial tinha, como o professor falou aqui, na questão prática, realmente acho que sempre teve uma dificuldade de ter uma máquina boa, acompanhar a evolução da tecnologia, né? Desde a época a gente sempre teve e sempre discutia de ter alguma coisa. E o que assim a gente fica impressionado, que saem alunos lá, alunos que vão para o mercado de trabalho, são muito bem aproveitados pelas empresas, porque a parte teórica, e sempre foi da escola industrial, os professores, sempre que tiveram lá, eles trabalharam assim, mesmo sabendo da dificuldade, mas sempre mostraram, trabalharam e investiram na questão. Então, a parte prática é importante, você aprende dentro da fábrica e tal, mas a parte teórica do dia a dia que você estava lá, isso daí tem que deixar bem claro que a industrial sempre teve um trabalho muito forte e todos os professores que passaram e que estão lá, a gente percebe que se dedicam mesmo e mesmo na situação que está, na parte prática, mas você sai com conhecimento, mesmo que não tenha lá na parte prática, mas na teórica você tem o conhecimento de máquinas. Então, eu acho que isso daí, o valor dos professores lá da escola industrial, de tentar fazer com que o aluno saia sabendo do que realmente está acontecendo no dia a dia, é muito importante também, né? A dedicação dos professores lá, mesmo não tendo uma qualidade. E como o professor Graubo falou aqui, eu acho que sim, que as empresas teriam que ir lá na escola industrial e investir, porque é eles que vão utilizar a mão de obra, claro, né, no dia a dia. Então, por isso que o sindicato é parceiro, mas não adianta só o sindicato, né? A gente ajuda até num ponto, mas as empresas olhar para dentro da escola industrial, né, hoje a ETEC, e investir lá, imagine se, com a situação que está, sai profissionais excelentes. Imagine se investisse e tivesse materiais hoje acompanhando a evolução. O que a gente não teria? Os alunos que não sairiam com a qualificação que saía de lá. Então, acho que a escola industrial, e como o professor está falando aqui, tem que sim, não só usar no bom sentido, a mão de obra que sai de lá, mas ir lá e investir para que a gente tenha profissionais ainda mais capacitados do que estão, porque quem sai hoje da escola industrial, tenho certeza, posso falar, que sai com capacidade para trabalhar em qualquer fábrica, em qualquer lugar do Brasil, como a gente vê. Mas um investimento, uma ajuda para que isso possa ser melhor, eu acho que as empresas podiam sim ir lá e ajudar e participar da escola, que é uma escola tradicional e está precisando sim de uma ajuda, né? Perfeito. Fica aqui a mensagem do Juca. Juca, obrigado pela sua presença, nós estamos com o tempo esgotado. Professor, eu queria agradecer, o senhor desse as considerações finais e falasse se tem alguma novidade, algum projeto seu para ser colocado em prática, também informasse a comunidade de Piracicaba. Bom, eu quero então
primeiramente agradecer o convite, é uma satisfação, sempre o pessoal do sindicato é sempre muito gentil com a nossa escola, realmente endossa aí o que o Juca disse há pouco. O sindicato vem nos ajudando há vários anos e não só na revitalização da nossa escola, como também na criação da ETEC da Paulista, né? A doutora Ari Pedroso. É legal, é muito importante essa manutenção e vai continuar havendo na nossa gestão, que vai até 2016. O sindicato ajudou muito a dar luzes à nossa escola, visibilidade, isso é importante, e usar agora, nessa segunda fase, a participação do sindicato justamente com as empresas. Agora que ela se sinta à vontade de nos conhecer e ver que é possível ter investimento na nossa escola. Então, gostaria de agradecer aqui mais uma vez o convite. Quanto às primeiras ações nossas, né, nós estamos então aí começando um processo de reforma dos 2 laboratórios, né, já existe um projeto aprovado, precisa agora de muito empenho, muita força para que as obras comecem o quanto antes. A cozinha da escola também está em breve, no máximo em agosto, já começam as reformas. E no final do ano, além da contratação de novos professores, que ainda existe uma carência devido à procura dos alunos, é importante, e houve também uma mudança muito grande na grade curricular dos cursos, então há necessidade de contratação de novos professores. E vamos implantar na nossa escola algumas unidades, alguns cursos cursos do Via Rápida e do Bom Prato, que vai ser muito importante para a cidade. Por exemplo, a cidade não tem curso de baristas, cursos muito limitados de garçom, vai ter um curso muito bom, um curso interessante de cozinha, justamente para atender esse programa novo aí do governo, novo não, já tem um bom tempo, né, mas é novo aqui em Piracicaba, que é o Bom Prato, e os cursos do Via Rápida. Existem também algumas mudanças, reformas gerais da escola, e a nossa ideia é ampliar o serviço da escola, não só por exemplo, com os alunos, mas também, por exemplo, com uma gráfica, né? A nossa ideia é transformar nosso Xerox como uma gráfica, de fato, que presta serviço para a localidade. Aquele ponto do centro ali, ele é um pouco carente, tem tantos escritórios, eles precisam desse apoio. Então, a nossa ideia é justamente trabalhar nesse aspecto. Perfeito. Agradeço. Obrigado gente que agradece. Você fica a mensagem, você estudante, vá conhecer a escola industrial, no final do ano tem vestibulinho. Você tem todas as informações lá sobre os cursos. Participe. E você das empresas, ficou o recado do Juca, do professor Clauber. Participe, invista. Investindo na escola, você está investindo em profissionais para você mesmo. Forte abraço, muito obrigado pela sua atenção. A gente volta na semana que vem, sempre com um assunto de cidadania voltado para o seu interesse. Até a próxima. Tchau.